Diletos amigos, saudações a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semcast, seu podcast de informações sobre saúde, medicina e estilo de vida saudável. No episódio de hoje, vamos falar de algo que afeta milhares de pessoas, as alergias respiratórias. A cidade de São Paulo registrou dias consecutivos com a pior qualidade de ar do mundo no ranking das metrópoles mais poluídas. Clima seco, poluição. Quais são os desafios de quem lida com isso no dia a dia? Vamos trazer dicas práticas, tratamentos e como proteger a saúde respiratória e da pele. Na mesa de hoje, temos a companhia de grandes especialistas, a doutora Isabela, psicóloga, o Dr. Rubens, otorrino, e a doutora Cecília, dermatologista. Vamos juntos? Rubens, é verdade que toalha molhada no ambiente melhora o ambiente para a respiração? Melhora. A gente tem algumas técnicas, né? Talvez que não precisam gastar dinheiro, né? Eu acho que hoje em dia não é todo mundo que tem ali a condição de comprar um purificador de ar, um umidificador de ar. Então, sim, dá para deixar uma bacia de água ou uma toalha molhada no ambiente nesses momentos em que o clima está mais seco, né? A gente está vivendo aí uns dias difíceis de respirar aqui em São Paulo, na cidade. Inclusive, foi até notícia, né? De que nossa cidade foi a mais poluída, né, dentre as grandes cidades do mundo, né, pelo índice lá do IQA, né, que é o índice de qualidade do ar, que é uma coisa internacional ali, um índice internacional feito pela Suíça, em que São Paulo liderou aí por uns 5 dias. Mas São Paulo, a região de São Paulo, acho que sempre foi um campeão nisso, né? Poluição, Em né? termos de poluição, né? Engraçado, né, que por ser uma grande capital, São Paulo entra nessa categoria aí de investigação do ar, mas tem até outras cidades menores que têm mais queimadas, que têm mais indústrias, que são mais poluídas que São Paulo, né? E eu acho que, claro, essa época do ano é muito difícil respirar em São Paulo, mas a gente sabe que no Brasil mesmo a gente tem outras cidades que são secas o ano inteiro, né? Então, eu acho que isso vale como qualidade de vida, né? A gente respira o dia inteiro, né? A vida inteira. Mas deixa eu te Então, perguntar, o purificador de ar, como é que funciona isso daí? como é que... então... Assim, imagina, funciona por ambiente? Teriam que ser ambientes fechados, né, climatizados ali, para tentar deixar aquele ar com menos material particulado, que é aquele material que sai das queimadas das indústrias, né? Chama PM2.5, PM10, PM25. Então, tem ali alguns materiais que ficam em suspensão no ambiente, que a gente respira, né? E, claro, vai impactar ali tanto no nariz, que deve ser a porta de entrada do ar no nosso organismo, mas pode impactar no nosso pulmão, pode trazer consequências a curto prazo, a longo prazo. Então, a ideia aí de evitar o ar poluído, de evitar o ar seco, né, nessa época do ano, é justamente para melhorar a respiração, a qualidade de vida e a própria qualidade da sua mucosa nasal, do seu pulmão, da sua rotina ali de cuidados que deve considerar também a respiração, né? O Não ar-condicionado, ele deixa seco o ambiente. deixa mais seco, mais frio e mais poluído também, porque não é todo ar-condicionado que tem a manutenção que deveria, né? Isso que eu ia Principalmente falar. De carro. principalmente de lugares grandes, assim, né? A gente sabe que é um sistema de ar-condicionado ali grande, e a gente não sabe o quanto que isso está sendo ou não cuidado, né? Para que não tenha os poluentes, porque vai acumulando, né? O ar entra e sai resfriado. Então, esse ar que entra vai deixando ali algumas impurezas que pode sair depois, porque, né, acumulou. Então, eu acho que existe aí essa preocupação também com ar-condicionado, claro, né? É o que deixa o otorrino lá, de cabelo em pé, porque daí, de repente, você tá lá tratando, É. e a pessoa não melhora da rinite, e aí onde é que tá o problema, né? Trabalho o Tá dia inteiro embaixo do embaixo de um ar-condicionado. ar, exatamente. É. Até você lembrar, da pessoa lembrar para te contar que trabalha debaixo do ar-condicionado, O né? tratamento das doenças inflamatórias respiratórias, né? A gente tem que pensar, a primeira coisa é no manejo do ambiente. Só para entender, isso que você vê são as rinites. Rinites, sinusites crônicas, porque tudo que a gente for pensar que é crônico, a gente vai pensar mais em inflamação,
né? Tanto a rinite, quanto a sinusite, quanto a otite, né? Acho que a gente pensa mais num quadro inflamatório crônico, mais de 3 meses, geralmente é isso que a gente pensa. Mas quando a gente pensa em algo agudo, já é mais infeccioso. Então, vamos lá. Uma rinocinusite aguda. O que a gente vai pensar? Em vírus ou bactéria, né? Uma rinocinusite crônica. Aí já é inflamação, né? Característica do indivíduo, é sistêmico. Então, assim, para a gente tratar, né, a rinite, que seria o it, inflamação, né? O sufixo it, da mucosa nasal, então a gente tem que pensar que é um processo que já vem de alguns meses, anos aí persistindo e que é difícil realmente tratar porque tem que ter todo o manejo ambiental, né? Então, assim, por que as pessoas têm mais rinite em São Paulo? Porque é mais poluído, né? Porque o ar é mais... tem essa variação climática maior. A gente tem um pouco mais de dificuldade, não só de cuidar da nossa casa, né? Da nossa casa, mas de sair na rua, né? Era isso que eu queria perguntar. Entre São Paulo nessas condições e um ar-condicionado marromeno, É. o que seria o ideal? Hoje em dia tá melhor ficar dentro de casa, né? Se for na empresa, se for com outras pessoas que não são do seu convívio familiar, né? Eu diria que já vale a pena ficar num ambiente fechado, porém de máscara. Então, assim, eu acho que toda a situação a gente tem que parar e pensar o que eu posso me prevenir nesse momento? O que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade da respiração agora? Máscara, você diz máscara normal, Que máscara eu ia perguntar, quem cirúrgica. não tem ar-condicionado é máscara, então. Seria o ideal. Eu acho que o ar-condicionado não tanto, acho que um ambiente climatizado ali, até com um umidificador de ar, é mais benéfico até que o próprio ar-condicionado. Em casa, umidificador de ar, tá? Eles falam, né, até em regiões muito próximas, essas áreas de queimadas aí, que seriam um pouquinho mais para o interior, ou perto ali de São Paulo, a gente sabe que tem queimadas muito grandes agora, né? Então, fechar a janela, né? Evitar fazer exercício físico em ar livre, assim, né? Porque você está respirando diretamente aquele material particulado que vai te fazer mal, sabe? E você vai perceber, vai ser difícil. Eu comecei falando, tá difícil respirar, né? A gente está sentindo. Quem tem doença inflamatória prévia, né? Rinite, sinusite, asma, bronquite, eu acho que tá percebendo mais, né? Criança tá percebendo mais, idoso tá percebendo mais, mas adulto também tá percebendo, né? Sim. Eu ia chegar nesse ponto mesmo, porque assim, eu ia até te perguntar se você tem visto pessoas mais velhas, mais adultos, tudo bem, né? Porque geralmente a rinite começa ali na adolescência, fim da infância e persiste pela vida. Mas se você tem visto, assim, muitos adultos que de repente tinham melhorado e pioraram Muito, demais, né? muito. O consultório tá completamente lotado de paciente adulto com rinocinusite aguda, muitas vezes até sinusites agudas, como eu falei, são infecciosas, mas que elas estão sendo refratárias ao uso do antibiótico. Então, tenta um antibiótico, aí tenta outro e não cura rinite. Interna muitas vezes para fazer endovenoso. Não cura rinite, não cura sinusite, desculpa. Vai para cirurgia, sabe? Então, assim, essa é a época do ano que a gente tem essas indicações de cirurgia de urgência para tratamento de rinocinusite aguda refratária ao antibiótico. Por quê? Porque, historicamente, o antibiótico não tá valendo nada, né? O pessoal tá prescrevendo aí, tá dando uma resistência bacteriana lascada, todo lugar. Então, assim, ano passado era comum a gente ver paciente chegando com resistência à amoxicilina com clavulanato, né? Mas hoje em dia já tem muita resistência ao acetilcefuroxima. Então, assim, né, cefalosporinas já de terceira geração já estão causando essa resistência. Primeira, segunda, terceira já pegou tudo, sabe? Então, tem cepas mais fortes, mais virulentas, né, das bactérias esse ano e que a gente está tendo que cuidar, né? Está tendo que evitar o uso errado e exagerado dos antibióticos, até para quando não é um quadro bacteriano. Então, o diagnóstico é importante, porque agora concentra tudo: é ar seco, ar poluído, mais vírus e mais bactéria, né? Então, a gente até tem as vacinas, né? A gente tem algumas prevenções, tem as vacinas das Mas cepas vírus e bactéria anteriores. não seria mais no inverno mesmo? E a gente não... A gente tem essa época ainda entre transição entre inverno e primavera, tem bastante ainda, né? Então, e também a época que em São Paulo fica mais seco. Então, eu acho que... Sim, não. Quesito chuvas, realmente... Não, tá triste,
teoricamente, né, assim, era para ser seco só nessa época do ano, né, mas a gente tem visto, Uma tem visto, mudança, né? assim, né, só um adendo, a gente viu a dengue, né, a gente tem um episódio de dengue mostrando, assim, a mudança do comportamento do mosquito. Então, olha como nós mudamos o comportamento do mundo. E hoje a gente tem seca tão importante que está secando o rio no Amazonas, que a gente nunca ouviu falar disso. Então, o ar está mais seco mesmo. E a minha pergunta foi isso, porque assim, nas doenças correlatas, que a dermatite atópica faz parte do mesmo espectro de doença, eu tenho visto muito adulto, porque até então, a gente obviamente tinha adulto com dermatite atópica, né? Mas obviamente muito mais crianças que a gente atende, mas eu tenho visto adultos que tiveram na infância e estão reabrindo agora e de uma maneira moderada para grave. Difícil controle. Exatamente, e aí eu imagino pela poluição, por essas partículas que ficam no ambiente que se depositam na pele também. E uma pessoa que já tenha esse quadro, né, alérgico, só ativa essa IgE para todo quanto é lugar. Sim, é né? atopia, né? Atopia falando em todas as línguas, né? Exatamente. Do nariz, do pulmão e da pele. Eu acho que realmente tem mesmo. Inclusive, meus pacientes com rinite e sinusite têm a dermatite também, Algum grau de dermatite atópica, né? Algum vai ser mais grave, né? Geralmente. Mas é isso. Vai tossir mais ou vai espirrar mais ou vai se coçar mais. E onde entra a lavagem nasal, né? claro. Limpeza com soro nisso daí. Eu vou falar uma frase que eu gosto de falar bastante para meus pacientes, que eu acho que nossa geração, assim, né, dos millennials, a gente fez muita inalação. Bom, não devo falar qual que é a minha geração. Eu fiquei quieta. Eu tenho que ficar quieto. Os millennials ali fizeram muita inalação porque os pais eram viciados em fazer inalação nas crianças, né? Eu acho que agora, você que é mãe, né, de um nenê de 2 anos agora, eu acho que você sabe dizer... fazer, mas lavagem. A lavagem é mais fácil. Lavagem, ele já, com certeza, já aprendeu a lavar sozinho. Ele faz sozinho, é uma fofura. Então, assim, a inalação a gente sabe que é boa para o pulmão, né? Os pacientes ali que têm algum quadro inflamatório pulmonar, desde asma, né? A gente sabe que a inalação é benéfica, né? Então, mesmo que seja só com soro fisiológico, ela é benéfica, mas a lavagem nasal ela é boa para o nariz, né? Lavagem nasal. Então, a lavagem nasal que é o que vai limpar mecanicamente, né? Tirar ali a secreção, melhorar o batimento ciliar para drenar as secreções ali dos seios da face, porque dentro do nariz a gente tem mucosa, e mucosa produz muco, e esse muco é proteção, né? Qual que é a função do nariz? O nariz deve ser a porta de entrada do ar no nosso organismo. Então, quando a gente respira pelo nariz, a gente está filtrando o ar ali pelas vibrícias, os pelinhos, o próprio muco, a gente está aquecendo o ar, a gente está expandindo o ar que vai chegar nos nossos pulmões e... aquece, se expande, filtra e... Traz amor pro coração. E traz amor pro coração. Tem mais uma função aqui que eu esqueci, mas assim, é primordial que a gente realmente lave o nariz por causa disso, né? Pra permitir que o nosso nariz funcione adequadamente, né? Porque o nariz, ele é anatomia e é função. Né? Para anatomia, a cirurgia não vem ao caso, mas função ali são os cuidados clínicos que a gente tem no dia a dia. Eu já vi alguns vídeos de pessoas lavando o nariz de criança com pequenos volumes. Que delícia, aquilo, né? Não, é real, aquilo lá... É real. Eu acho porque assim, só para eu entender... Desculpa. Aí nas garrafinhas você coloca... sim, tá. Não, porque assim, só para eu entender e para não passar uma informação errada. Quando você fala lavar o nariz, é com conta-gota? Ou aquele... Não, é isso mesmo, para fazer um jato. Tem a famosa seringa, né? Tem ali algumas formas de fazer essa lavagem. Então, a gente sabe que seringa é o mais conhecido, talvez, né? Hoje em dia tem essas garrafinhas que, se eu falar nome comercial, vai ter conflito de interesse aqui. Até mas... gostaria, gostaria de ter, mas não temos. Então eu acho que... Pode entrar em contato com o Dr. Rubens. Eu gosto muito da garrafinha. Tem várias marcas hoje em dia, né? Mas quantos ml? Só para eu entender. De adulto, geralmente vem 240 ml para fazer... Você lava o nariz com... Não. Tem a jarrinha também. Tem a jarrinha, que também tem nomes comerciais. Então, assim, existe a jarrinha, existe a garrafinha, existe a seringa, existe o próprio spray que a gente faz com força, assim, né? E aí acaba lavando. Mas a ideia é que tenha um volume adequado, não um exagero, e também
né, pro dia a dia. Claro que cada doença ali, uma sinusite crônica, um pós-operatório, a gente vai ter as indicações de volume e pressão cada um, mas a ideia não é ter pressão. Lembrando que lá atrás do nariz a gente tem a tuba auditiva, que vai comunicar o ouvido à nasofaringe, né? Então a gente não vai fazer uma pressão ali para não subir o soro pro ouvido também. Acho que a ideia é fazer uma lavagem com volume adequado, com uma pressão adequada. Essa pressão adequada sempre vai ser uma baixa pressão, tá? Ô, Rubens, e frequência? Porque com o pequenininho, né, por uma questão comportamental, a gente acaba fazendo como parte da rotina Dele. Melhor, do dia. acho que é a melhor estratégia, assim, Mesmo né? que esteja sem sintoma. Mesmo sem sintoma. Mesmo Tá. sem sintoma, porque ele foi pra Não vai ter um escolinha, perigo de um porque ele excesso saiu... de lavagem. Eu acho que tudo em excesso é ruim, né? Mas Uma vez por dia. é difícil dosar esse excesso, né? Então, assim, o que a gente recomenda é, no dia a dia, tá bem, tá respirando bem, tá sem crise alérgica, tá sem infecção, uma vez por dia ali no banho, criar Isso a é no banho rotina. mesmo. Mas quando, assim, dá aquelas gripes que você tem aquela É legal congestão aumentar. Aí nasal, não tem como. e funciona também? Funciona muito bem. E o legal é que a criança começa a entender e pedir pra lavar o nariz. Quando tá muito congestionado, ele pede. Legal. Com 1 ano e pouquinho, 2 anos. já Tanto tá pro pedindo. conforto da criança, que ela percebe que é melhor, e nosso também. Se a gente fizer, a gente vai perceber que é bom ficar sem secreção e respirar pelo nariz. Mas eu acho que também até pela história natural da doença ali, né? A gente não tem como combater uma infecção viral, algumas infecções virais ali, a gente não tem como combater diretamente o vírus. A gente não tem, às vezes, a medicação que combate o agente etiológico, mas a gente consegue limpar mecanicamente aquela secreção que foi produzida pelo aumento do vírus ali no nariz. Então, a gente consegue até alterar um pouquinho essa evolução natural da doença, né? Diminuir o tempo de sintoma. E eu acho que é importantíssimo a gente aumentar. Então, para quantas? Para 10 vezes? Não sei, né? O nariz está entupido, tá com dificuldade, congestão nasal. Vamos fazer a lavagem com soro e vamos aumentar um pouquinho mais quando tiver nos períodos de infecção ou de exacerbação ali da rinite e sinusite, né? E no caso da pele, também? Vai hidratar? Então, eu tomar ia banho? falar isso não, tomar banho, vai tomar banho, né, lógico. Toma banho, sim. por Mas favor. tem que lavando, hidratar. assim, mas não precisa ser 10 banhos, né? Assim, Exato. Aí você vai tomar banho pelo Toma menos banho, uma lava vez o nariz? ao dia, pode lavar o nariz, lavar as outras partes. Também? E aí, não precisa ser com soro fisiológico. Não precisa. Lavem tudo que for Isso. possível. Lave tudo que for possível. E aí, sempre hidratar a pele, obrigatoriamente, né? Porque, assim, do mesmo jeito que lavar nariz é importante, e é importante para uma rinite, a hidratação é o ponto de partida para a dermatite atópica, né? Porque há uma disrupção da barreira ali, né? Então, uma das maneiras que a gente tem, inclusive, de diminuir a inflamação é fazer uma boa hidratação. A gente sempre diz que o banho tem que ser rápido, morno, sem bucha, sabonete hidratante, de preferência, né? E aí, por exemplo, o suor é um problema para quem é atópico, porque muitas vezes você fica suado, transpirando, e você começa a se coçar, porque o pH da pele muda com a transpiração. E aí, uma das opções vai tomar banho o tempo todo com sabonete? Não, eu falo assim, entra num banho frio, porque geralmente isso acontece no verão, ou num banho bem morno, só entra, refresca, sai. Você falou da bucha. Bucha, no caso da coisa, ou banho com bucha é ruim mesmo? Banho com bucha, né? Banho com bucha é horrível. Você mesmo tira. se você não tiver nada? É horrível. E essa história de tirar Pra quê, células, gente? Mas pra peles quê? mortas, não sei o quê? Mas isso sai assim, ó. Você tá andando, Ué, mas elas as vão pessoas embora, não vão Mas o coisa de peeling, estética fazer o peeling não isso é daí? isso. Não, Esfoliar. gente, mas calma. Calma, Uma coisa, outra coisa. Não. Explica pra gente. Não, pera. Hum. De vez em quando, numa questão aí que você precisa, você quer melhorar a sua textura de pele, fazer aí você faz um peeling, por exemplo. Às vezes tem pessoas que têm foliculite, que você pode fazer uma esfoliação para ajudar a tirar realmente aquelas células que se impactam ali, dificultam o crescimento do pelo, mas isso é eventualmente.
né? Tá. E, eventualmente, eu até falo para algumas pacientes que tenham foliculite, especialmente da região de glúteos, uma vez por semana, você quer pegar aquela bucha vegetal e dar uma esfoliadinha, assim, dar uma passada, ok, mas isso é uma vez por semana, isso não é rotina e não deve ser para a maioria dos pacientes. Tem muito idoso que aprendeu a tomar banho de bucha e é pior ainda. Porque você já produz pouco. Criança já nem produz óleo suficiente, porque ainda não tem andrógenos circulantes. O idoso já não está produzindo mais direito. Então, assim, eu sempre faço a analogia. Quando você está tomando um banho quente com sabonete, que você pega a bucha, é como você vai lavar a louça, que você esquenta a água para tirar as gorduras de dentro de uma vasilha, que você joga detergente. Você está tirando a gordura natural da pele. Assim, eu vou falar aqui, talvez eles não saibam, mas eu tinha a impressão que bucha mesmo, não sei se vocês sabem, é um uma vegetal. planta. É aquela bucha, Meus avós Só pra tinham saber se tá- porque senão- esponja. Não, é que hoje é esponja, mas assim, eu achava que tinha que tomar banho com aquelas buchas duras, entendeu? Não, eu sempre falo assim, você rolou na Sim, pele? a Não, pele você vai fica usar... bonita. Meus Podia- avós plantavam Sim. árvore de... Árvore não, né? Que ela é Pra produzir, pra tomar banho. Ela é né? aquelas que vai agarrando Sim, assim. na chácara tinha muito, a gente usava... Muito, meu avô até... E hoje até uma podia. questão ecológica, você usa ela para lavar louça em casa, porque ela você pode jogar no ambiente Sim, e ela é ela é orgânica, degradável, ela é sim. orgânica, exatamente, mas ela não é assim, não é para você usar, eu sempre falo assim, se rolou na terra, foi brincar por aí e sujou, aí tá bom, você foi pra uma fazenda, tá todo enlameado, Bom, ok, pequeno mas... Nico, né? então, vai ter Gente, que o meu tomar filho com bucha. volta com uma sujeira no pé que eu tenho que esfregar, que não sai. Mas tem que esfregar com a aí é um buchinha, detalhe. Só o pé. Então, mas aí é um detalhe, mas não é pra tomar. Tem gente que entra no banho e fica 15 minutos naquela água quente. Aí chega, Limpando até a alma. Então, deixa eu te falar, isso não sai os pecados, não solta. Então, assim, não vai embora. Então, nessa situação, é lógico, não é pra fazer isso. Porque depois chega, mas eu tô me coçando inteira. Que você vai pegar, assim, é um deserto. Você vê a pele, igual aquelas terras de deserto não, de Craquelado. sistema, de local árido, totalmente craquelado. Eu falo, mas isso aqui é ponto de deserto. Não tem como florescer nada. Então tem que hidratar. Mas deixa eu perguntar, como é que um sabonete ele pode ser sabonete e hidratante? É porque, na verdade, os sabonetes, eles vão ter um pH diferente, especialmente os sabonetes que são barra. A nossa pele tem um pH 5,5, ela é levemente ácida. E geralmente os sabonetes têm um pH de neutro para alcalino. Os líquidos têm um pH menor, então são até melhores nesse sentido. Então, quando você tem um sabonete hidratante, ele tenta chegar ao máximo possível. Hoje no mercado, em se tratando de sabonete de supermercado, eu desconheço algum que seja idêntico ao pH da pele. Mas tem alguns que podem, né, ser menos agressivos. Sabonetes, por exemplo, antibacterianos, que tem muito por aí, são péssimos. Eles são extremamente alcalinos e ressecam demais a pele. E sabonetes, a gente tem os Syndex, que são esses, que são sabonetes que a gente compra em farmácia, de algumas... vamos dizer, medicamentosos, né? Porque daí eles não são detergentes, eles não são para lavar, propriamente não fazem nem espuma, né? Eles são para tirar, assim, para você tomar um banho e tirar o excesso de sujeira, mas não é para tirar a gordura da pele, né? Por assim dizer, o óleo natural que a gente tem. Então, são sabonetes mais leves. São chamados de Syndex por causa disso. E a gente tem que são também de várias marcas, que a gente não vai citar, porque a gente gostaria de um conflito de interesse. Gostaria, mas a gente não está tendo. Mas são vários que tem aí, que são esses líquidos que tem na... Mas dizem que produtos importados, principalmente europeus, eles fazem menos espuma. Justamente para chegar nessa concentração. Porque espuma, na verdade, é algo que dizem que o brasileiro gosta do shampoo que faz muita espuma. Porque do te dá a sabonete, ideia de limpeza. Te dá a ideia de limpeza para isso, né? Não necessariamente o espessante que vai para fazer essa espuma é um negócio tão ruim assim. Às vezes ele é só um espessante, né? E a gente tem essa sensação de que quando faz espuma é um negócio que realmente lavou. Mas pode ser por esse motivo também, né? De tentar colocar esse sabonete num pH o máximo possível para ser próximo ao pH da pele, né? Cecília, você falou da hidratação, né? Com hidratantes corporais pós-banho. Eu acho que... Não sei, né? Não sei porque talvez eu não use hidratante pós-banho, mas eu acho que criança e idoso
tem mais essa questão da pele ressecada, né? Que a gente falou sobre o adulto talvez não ter tanta dermatite ali, mas que tá tendo, né? Que a gente vê alguns casos. Todo dia hidratante? Só uma dúvida minha mesmo, porque eu Você lava o não nariz sei. todo dia? Lavo o nariz todo então dia. hidratante Isso. todo dia. Então fechou. E Rubens, aqueles... Todo mundo saiu aprendendo alguma coisa hoje Sim, daqui. claro. Aqueles medicamentos que se usam para diminuir a congestão nasal. Hoje em dia, qual que é a posição da otorrino mesmo? Usa-se, não usa? Então, tá muito existem grave, os usa? vasoconstritores, Isso. os vasoconstritores tópicos, né? Então, usa-se, tá? Então, ele existe no mercado por um motivo, né? Então, quando a gente tem ali uma congestão nasal muito importante ou a gente tem uma infecção ali, a gente precisa abrir, porque qual que é a ação? Ele vai entrar, vai penetrar na mucosa e vai fazer a vasoconstrição, então vai diminuir o tamanho ali das conchas nasais, né? Que faz volume no nariz, então vai abrir espaço para a gente respirar. Então, tem algumas utilidades práticas, eu até falo para os meus pacientes, né, levar junto no voo, né, paciente que tem muito problema de otite, de sensação de pressão no ouvido, plenitude aural, a gente fala, pinga 2 gotinhas em cada narina meia hora antes do voo, então vai abrir, né, vai diminuir o edema ali perto da tuba auditiva, que fica na nasofaringe atrás do nariz, e aí vai permitir que essa tuba funcione melhor e, de certa forma, não vai dar aquele incômodo, né? Mesma coisa no dia a dia. Porém, é bom respirar pelo nariz, né? E é um método delícia. fácil. Eu acho que é o fisiológico, né? Respirar pelo nariz. É um método fácil, rápido e garantido de que vai abrir, né? Vai abrir o nariz. Então, tem gente que só dorme se usa ali os vasoconstritores tópicos. Mas a pergunta era justamente para isso, porque fala assim, você usa isso uma vez, vai ter que usar o resto da vida. Não. É que assim, você não é que você fica viciado, é diferente, né? Você fica dependente. Por quê? Porque toda vez que você usa isso de forma crônica, todo dia, então vai fazer a vasoconstrição, vai abrir espaço para respirar, você começa a ficar dependente daquilo, porque toda vez que passa o efeito, essa concha nasal que era menor, ficou menor com o uso, ela volta maior do que ela era antes de usar. Então, começa a dar uma rinite medicamentosa, que a gente chama. Então, assim, um dos vilões ali do otorrino é esses potinhos pequenos que contêm o vasoconstritor, e além de que ele, quando a gente acaba usando em excesso, a gente engole, é absorvido no intestino e isso pode parar na circulação sanguínea e é um vasoconstritor. Vasoconstritor no sangue é um perigo, né? Até para a gente ter ali algum vasoespasmo, vasoconstrição no coração, no cérebro, dar um AVC, um infarto a longo prazo. Então, tem o uso muito restrito e eu acho que aquela história de consulte seu médico para utilizar eu acho que funciona muito bem nesse caso. Eu passo para alguns pacientes, eu não sou assim contra, mas eu explico quais são os riscos de usar, quais são os benefícios de usar, qual é a dosagem certa, quando usar, porque senão vira... E aí depois é cirúrgico, então? Não, depois tem que fazer o desmame, né? Porque até se a gente tentar operar ali essa rinite medicamentosa, vai sangrar muito, porque tá muito inflamado, porque gerou uma inflamação pelo uso da medicação. Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer é o desmame, não porque você tá viciado, mas porque você tá dependente. Se você parar de usar aquilo ali, seu nariz vai entupir nunca mais. É isso que eu ia perguntar. E os Igual corticoides né? nasais? Corticoide tópico nasal tem uma pequena absorção sistêmica, né? Claro que tem várias classes hoje em dia, né? Hoje tem os mais novos, tem os mais antigos, tem a fluticasona, a mometasona, que a gente sabe ali que é mais recente, que tem uma eficácia comprovada melhor. E aí a gente tem absorção, claro, todos têm absorção sistêmica, tem o uso que tem que tomar... até na gestação, né, tomar cuidado com o uso desses, porque tem a rinite gestacional, então a gente tem que tomar cuidado com qual que é o aprovado para utilizar. Então, tem absorção sistêmica, não é para usar para a vida inteira, mas o que eu falo ele tem ação, ele é o padrão ouro para o tratamento de doenças inflamatórias nasais, é o corticoide tópico nasal. Quem tem glaucoma de ângulo fechado não pode usar, né? Quem é gestante tem que usar com cuidado. Criança abaixo de 2 anos a gente não recomenda, né? Então, tem alguns... Tem que consultar o médico, né? Não pode comprar qualquer bom, um. Né? Eu acho que... É bom. E a gente sabe que, assim, o uso para
combater a rinite, o segredo é usar todos os dias o corticoide tópico nasal na dosagem certa, recomendada para a idade, para tudo, depois da lavagem nasal, para penetrar bem na mucosa, quando já está aberto ali as vias de drenagem, e ser persistente, porque a inflamação a gente controla aos poucos, né? Claro que se for um quadro alérgico, se for uma rinite alérgica, então a gente vai ter que associar um antihistamínico, um antileucotrieno junto, então tem todas as indicações ali, mas o corticoide tópico a gente gosta, e, de forma geral, e os vasoconstritores tópicos a gente não gosta de uma maneira geral, tá? Bom, eu acho que chegamos ao fim desse episódio. Eu achei que foi muito proveitoso. Muito obrigado a todos aqui da mesa. Obrigada. Como o Dr. Rubens falou, assista ao SEMcast, consulte seu médico ou consulte os médicos da SEM e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos.